Então, tema do mês. A gente vai passar o mês todo falando sobre análise combinatória, PFC, que é o princípio fundamental da contagem. E aí, por hoje, nossa conversa vai ficar limitada a 2 pontos, tá? Que é o PFC propriamente dito, que é o princípio fundamental da contagem, e o fatorial, para prepará-los para as fórmulas que aparecem aqui no capítulo. Então, assim, esse capítulo ele trata mais da questão de operações básicas, né? Vocês vão ver que eu vou passar muito tempo fazendo mais processos de multiplicação. Então, assim, não tem fórmula, né? Na realidade, não tem fórmula. Mas aí a gente vai apresentar algumas outras alternativas de resolução de questões em que essa fórmula ela está presente. Mas você pode usar ou não. Legal? Então, aqui vamos aqui para uma primeira situação, né? Você tem um quiosque de praia no Rio, né? Pelo menos na época que era possível, né? Se deslocar aí para os quiosques. Ele lançou uma promoção durante uma temporada de verão, combinado de sanduíche natural e suco a R$20. Aparentemente, essa informação dos R$20 ela não serve, né? Mas aí, se você continuar a leitura, ele está querendo saber, na realidade, quais as possibilidades de combinação entre esses elementos que você pode ter. Porque o que é que você tem? 4 opções de recheio para o sanduíche. Seria frango, atum, vegetariano e queijo branco. E 3 opções de suco: laranja, uva e morango. E aí qual é o combinado? O combinado é que você vai pedir um tipo de sanduíche, né? E um tipo de suco. E aí você tem 4 opções para o recheio aí do sanduíche e 3 opções para o suco. A pergunta é: de quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Então, na realidade, perguntas assim, elas tratam de um processo de contagem. E como é que você pode atacar o problema? Você tem 2 maneiras. A maneira prática, que é a que a gente vai já fazer, é a nossa segunda maneira de resolver o problema, e a maneira de análise da árvore de possibilidades. Essa, dependendo da quantidade de elementos, ela é um pouco trabalhosa. Mas se o resultado for pequeno, você pode fazer sem problema. Então, primeiro nós vamos fazer essa investigação. Então, você tem a sua primeira decisão. Então, qual é a sua primeira decisão? A sua primeira decisão é o sanduíche, né? Que seria o recheio. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Vamos voltar aqui. Então, você tem frango, atum, vegetariano e queijo branco. Então, vamos colocar assim: frango, atum, vegetariano e queijo branco, tá? Então você tem 4 possibilidades para tomar essa primeira decisão, tá? Mas aí você tem uma segunda decisão a tomar. Essa segunda decisão tem a ver com o suco. E aí quais são os tipos de suco que você tem? Laranja, uva e morango. Então você tem laranja, uva e morango. Então, vou diminuir aqui mais um pouquinho. Então, o que é que acontece? Quando você escolher, por exemplo, o frango, né, como sendo a primeira decisão, acaba que para escolher o suco, você poderia escolher o de laranja, né? Só que você poderia também escolher o de uva. E poderia escolher também o de morango. Então percebe que só nessa primeira sequência você pode ter as combinações FL, FU, FM. Tá? Então seria frango com suco de laranja, frango com suco de uva e frango com suco de morango. Da mesma forma, você poderia novamente ter essa sequência acontecendo aqui, escolhendo agora o sanduíche de atum. Então, caso você não escolhesse, por exemplo, de frango,
você poderia escolher agora o de atum. Então, ficaria aqui com AL, né? Atum com suco de laranja, AU, AM. Então, vê que você já tem 6 opções diferentes para pedir o seu lanche, né? E aí, caso você não queira nem frango e nem atum, né? Caso você queira esse V, que é o vegetariano, né? Isso, vegetariano. Mesma coisa, né? Você pode escolher o sanduíche vegetariano e para o tipo de suco, você tem aí essas 3 possibilidades. Então, VL, VU, VM. E finalmente, caso você escolha o de queijo, né? Você pode ter as opções queijo com suco de laranja, queijo com suco de uva e queijo com suco de morango. Então, assim, no total, quantas possibilidades você tem aqui? Vamos contar. Então, aqui no total, olha, aparece aqui a contagem 12, né? Mas a gente vai fazer assim, ó. Aqui você tem 3, aí aqui você tem mais 3, aí aqui você tem mais 3 e aqui você tem mais 3. Ou seja, você tem 4 blocos de 3. E aí, se você quisesse resumir isso, você faria simplesmente 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, o que é que acabou de acontecer aqui? A gente fez uma árvore de possibilidades analisando que eu tenho o quê? Vou aumentar aqui. 4 opções de sanduíche e 3 opções de suco. Então, no total, você vai ter 12 possibilidades. E essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela representa a sua árvore de possibilidades. E assim, como eu disse, a resposta é 12. É uma quantidade pequena. Então, é possível de você fazer a árvore sem menores problemas. Agora, se a resposta fosse, por exemplo, 1000, né? Não teria condições de você fazer essa árvore. Então, qual é o ideal? O ideal é que você observe o problema, né? E você procure atacar o problema entendendo que você tem uma primeira decisão e uma segunda decisão. Então, a minha primeira decisão é de escolher um suco, é de escolher um sanduíche. Então, eu tenho quantas possibilidades? 4. A minha segunda decisão é escolher um tipo de suco. Então, quantas possibilidades? 3. Esse conectivo "e" na matemática sempre sugere que você vai fazer um produto. Se fosse, por exemplo, ou, a gente faria uma adição. Mas aqui você quer um sanduíche, olha aqui, ó, e um suco. Então, o conectivo "e" dá a ideia de produto. E 4 vezes 3 é igual a 12, ou seja, 12 possibilidades, tá? Então, assim, a resolução da questão é só isso? Sim, é só isso. O problema é que a gente vai estar amadurecendo aqui no assunto e aí vocês vão perceber que às vezes você precisa fazer outras análises além dessa análise direta, porque pode ser que você tenha condições específicas na questão. Aqui não é o caso, né? Porque o que é que aconteceu? Você estava livre para escolher qualquer tipo de sanduíche e qualquer tipo de suco. Então você não tinha nenhum tipo de restrição na questão. Quando essa restrição acontecer, claro, você tem que ter um certo cuidado. Mas aí não é o caso. Tudo bem?